Discurso, Cultura e Ensino, que é liderado pela professora Rosângela Carreira. Como eu disse, esse já é o quarto evento no segundo semestre desse ano. Já tivemos outras 3 apresentações desde agosto, finalzinho de agosto. E hoje nós temos a honra de receber o professor Rafael Cossetti, tá? Antes de passar a palavra para ele, eu queria fazer uma breve apresentação. A Rose está aqui pedindo para participar. Só um minutinho aí. Então, fazer uma breve apresentação do nosso palestrante. O Rafael Cossetti, ele é graduado em jornalismo e em letras português pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em linguística pela mesma instituição. Atualmente, ele está cursando o doutoramento no programa de pós-graduação em linguística, também da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é membro do grupo de pesquisa Memória e Cultura na Língua Portuguesa, escrita no Brasil, na PUC São Paulo, liderado pelo professor Jarbas Vargas Nascimento. Já participou do grupo de estudos sobre discurso da mídia, lá na instituição onde ele está fazendo doutoramento hoje. Atualmente ele está realizando estudos a partir de uma perspectiva sociocognitiva da ACD, e ele faz uma pesquisa sobre intersecção entre os discursos do campo literário, na perspectiva enunciativa discursiva, na análise do discurso desenvolvida por Magnot. E na palestra de hoje, intitulada O Não Lugar que Ocupo, os discursos literários produzidos por sujeitos trans, ele investiga a produção discursiva literária de sujeitos trans e examina a constituição da paratopia em um corpus de discursos literários produzidos por sujeitos trans. Ele considera que essa produção discursiva literária busca criar um lugar social para esses sujeitos e seus corpos e fazem-no em uma resistência à cisgerenidade compulsória. Bom, Rafael, você tem aí de 45, 60 minutos para a sua fala. Eu peço que todos os participantes permaneçam com o áudio desligado para não atrapalhar a condução da fala do Rafael. Aqueles que, durante a apresentação dele, quiserem fazer alguma intervenção, faça pelo chat, né, para caso não esqueça, e no final da fala dele a gente retoma as questões colocadas no chat. Ou deixe para o final, que aí a gente abre a roda de bate-papo e a gente vai conduzir aí durante essa tarde, tá? Muito obrigado, Rafael, por ter aceito esse convite e nos abrilhantar hoje com a sua fala, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Gente, boa tarde. Em relação ao que o Weber comentou, eu só queria deixar todo mundo à vontade para comentar a qualquer momento. Eu entendo que, como já apareceu em outros encontros, a pessoa que vem falar geralmente levanta essa questão, né, da conversa, que a gente fica meio sem saber como organizar direito, né, porque a gente vem de um treinamento tão forte, talvez, dentro de alguns espaços da academia de fechamento, né, de uma pessoa só fala, mas eu realmente espero que as pessoas se coloquem a qualquer momento. Para mim não tem nenhum problema, não vai atrapalhar, com certeza, vai só ajudar. E eu espero que vocês também interfiram em qualquer momento, não tem problema para mim. Perfeito. Primeiro, a tarde é nossa. Não, sem problema. É que geralmente acontece assim, né? Mas como eu pensei, da época que eu fiz, que a Rose veio falar comigo, né, a professora Rosângela veio falar comigo, e nesse meio tempo, assim, né, de divulgação e tal, eu pensei que talvez poderia ser uma conversa mesmo, né? Sim. Mas é claro que eu vou fazer uma fala, né, tentar ir pontuando algumas questões, mas a qualquer momento, se alguém quiser interferir, para mim não tem nenhum problema, e acho que só pode, né, contribuir, sem assim, para mim não tem nenhum problema. Então, aí de praxe, né, eu tenho que agradecer, e não é só assim, né, falando mesmo, mas é a contribuição da professora Rosângela para o trabalho como um todo, né, porque ela participou da minha banca de defesa, né, participou antes da qualificação, depois da defesa, então ela acompanhou todo o processo de desenvolvimento dessa pesquisa, e então eu tenho que agradecer principalmente a ela, né, pelo convite, também o grupo, que é um grupo que eu admiro bastante, né, o Weber comentou sobre
sobre esse desenvolvimento do projeto, né, que eu acho um projeto muito, muito interessante, não só para quem talvez esteja na graduação, né, que talvez seja o objetivo inicial, mas para todo mundo, né, para qualquer pessoa que está que tá nesse ambiente, né, que está talvez pesquisando, que seja professor. Então, acho que é um projeto que me chamou muita atenção e eu acho que só tem a dar certo, né? E também, além disso, né, dessa contribuição para quem está na graduação e para quem é pesquisador, professor, eu acho que tem uma questão por trás disso, né, como a Rose já comentou comigo, muito relacionada a tentar talvez sair um pouco de uma disciplina. É claro que a gente sempre acaba se afiliando a alguma disciplina e criando, né, um percurso dentro de uma disciplina. Mas esses momentos da gente conseguir talvez fugir um pouco, né? E eu acho que essa conversa com os pesquisadores pode funcionar muito assim, né? Da gente tentar, da gente conseguir ver outras abordagens, né? Talvez conhecer talvez outras áreas também, como isso pode contribuir para a nossa pesquisa, para a nossa própria trajetória. Então, só tenho a agradecer à professora Rose e ao Dice. Além disso, eu tenho que agradecer também ao meu orientador, que está me acompanhando aí desde o mestrado, acompanhou todo o processo, né, são contribuições assim, sem as quais eu não conseguiria desenvolver o trabalho, então foi uma contribuição essencial, uma orientação essencial para mim, e foi quem me apresentou, na verdade, essa possibilidade desse tipo de pesquisa. E, além disso, ligado também, conectado ao papel do orientador, né, que é o professor Jarbas, que eu não esqueci de comentar o nome, né, Jarbas Vargas Nascimento, eu também tenho que agradecer outros grupos, né, que eu já participei, como o Eber comentou, já participei do GEDIM, né, que é um grupo muito importante aqui da UFES, liderado pela professora Micheline, que está, acho que até por aqui nos assistindo. Então, também tem que agradecer esses outros grupos, e o próprio grupo liderado pelo professor Jarbas, que é o grupo da PUC, né, o Memória e Cultura da Língua Portuguesa escrita no Brasil. Então, tem que agradecer todos esses grupos e os participantes dos grupos, que nessas conversas que a gente vai estabelecendo, né, com os outros participantes, a gente vai conseguindo amadurecer, né, outras questões, ver pontos ali que a gente talvez não via antes. Então, para mim, o inicial para mim é isso, agradecer essas pessoas que contribuíram muito para o desenvolvimento da pesquisa. Então, o meu objetivo, depois que eu mandei o resumo, né, de divulgação, né, e também para mais ou menos fechar, né, o que eu ia falar, e é o objetivo principal. Só que aí, depois que eu fui pensando na ideia de conversa, eu talvez pensei mais em falar muito mais sobre o percurso mesmo, né? Eu vou trazer trazer também a análise, né, em alguma medida, mas talvez mais brevemente, e assim, espero que o percurso sirva mais para incentivar outras pessoas. Eu acho que o meu objetivo maior, talvez, na fala seria isso, né? E é claro que eu vou falar especialmente de sujeitos trans, mas a gente pode pensar esse tipo de pesquisa para outros grupos, né? Como tem outras pessoas desenvolvendo pesquisa sobre produção de sujeitos negros, né, da comunidade negra, ou trabalhando com outros grupos que não têm toda essa, digamos, essa centralidade na discussão, e principalmente se a gente pensar dentro da academia, né? Então, acho que é uma discussão que também pretende tocar nesses pontos, né? Que a gente pode pensar isso também para outros grupos, e que eu acho que é o principal mesmo. Eu queria realmente incentivar outras pessoas a começarem a fazer uma pesquisa, a se preocupar com esses assuntos, né? E isso, é claro, a gente tem várias, a gente pode fazer na análise de discurso, é óbvio, né, que é basicamente o que eu faço, mas tem outras possibilidades, né, e também outras disciplinas aí que a gente pode tentar contribuir de alguma forma para isso. Então, eu organizei a minha, como eu falei, eu espero que as pessoas, quem quiser interromper em algum momento e comentar alguma coisa, sem problema, espero que faça isso, não
vai ajudar com certeza. E mas nesse período, no período que eu vou tentar organizar uma fala, né, antes da gente tentar, talvez, nessa organização mais, digamos, mais canônica, né, dessas falas, eu organizei uma fala e eu pretendo falar principalmente mais ou menos são 3 pontos, né, principais. O primeiro seria, dentro lá do título que eu coloquei, né, o não lugar que eu ocupo, que seria já a fala de algum desses discursos, né, retirado de um desses discursos, e aí os discursos literários produzidos por sujeitos trans. Desse título, eu queria chamar a atenção para dois pontos, né? Quando a gente fala, um desses pontos é o termo discurso, e o outro seria trans, e também com esse asterisco. Num segundo momento, eu vou comentar um pouco sobre o que seria, né, dentro da minha visão, analisar discurso literário, né, ou enunciação literária dentro da análise do discurso, então, quais são as implicações disso, e é claro que em linhas bem gerais, não pensei muito não é realmente uma questão de, talvez, só de tentar falar para a graduação, não seria só isso, mas também tentar criar, assim, conexões para, talvez, pesquisadores de outras, né, que estão mais em outras áreas, outras disciplinas, consigam, talvez, ter uma abertura nesse campo, né, talvez se familiarizar e ver os pontos, talvez, que eu considero, talvez, principais. Seria realmente uma leitura mesmo, né, uma possibilidade. E depois eu vou apresentar são alguns trechos, né, e fazer isso principalmente a partir da cenografia, que é uma categoria da análise do discurso, né, principalmente trabalhada por Manguenot, e assim, a minha ideia como eu falei sobre percurso, é realmente pensar como que a gente pode organizar, né, uma pesquisa na análise do discurso, né. Então, eu fiz isso na minha dissertação, através das contribuições da banca e do orientador, e cheguei nessa ideia de usar essa categoria como uma forma de organizar, né, é uma categoria que faz parte do meu percurso, né, investigativo mesmo. Então, eu queria trazer essa discussão um pouco depois para ver que a gente... claro que nessas teorias que a gente trabalha com discurso, a gente geralmente tem uma liberdade um pouco maior, né? Então, a gente tem que... É muito uma questão da gente fazer escolhas e tentar justificar essas escolhas. Então, agora que eu ia começar a apresentação, né, mas ela já está aí. E então, assim, antes de tudo, antes de eu começar a falar sobre essas partes, eu acho que é importante a gente pensar, talvez, também a pesquisa, né, que dentro de um movimento maior, né, um movimento político também. Que claro que isso tem muito a ver também com o nascimento da análise do discurso, né, e de todas essas teorias mais relacionadas à enunciação, né, e ao discurso. Isso lá mesmo antes, talvez na metade do século passado, né, da década de 60, principalmente. Então, é pensar como que a gente pode mudar, né, trazer também essa questão, trazer uma questão, fazer uma pesquisa que seja comprometida e também que já esteja preocupada com essa mudança, né, de perspectiva, que é basicamente o quê? Que é tratar, como eu comentei antes, de grupos que geralmente não são contemplados em vários requisitos, em várias questões, e também talvez não tenham, não tinham acesso até pouco tempo atrás, né? Agora talvez esteja, não sei, a gente pode depois comentar sobre isso, né? Mas que não tem acesso muito ou não estão dentro do ambiente acadêmico. Então, eu trouxe essa questão que me parece muito importante, né, que a pesquisa também se inserir nisso, né? Mesmo a pesquisa pode ser em várias áreas, né? Mas aqui a gente estou pensando mesmo na análise do discurso ou dentro da linguística. Então, a gente deve se inserir, eu aqui estou colocando enquanto pesquisador mesmo, em um movimento político de criação de espaços, para o momento no qual um sujeito, uma pessoa, uma coletividade, afirme o direito ou se perceba digno de ter uma vida vivível quando nenhuma autorização anterior para tal existe, quando nenhuma convenção que torne isso possível está disponível. E isso é a partir da Butler, que é uma das teóricas, né, que contribuíram, né, os trabalhos dela são muito importantes para o desenvolvimento do meu trabalho. Mas, assim, eu vou entrar em alguns pontos
durante a fala sobre ela. Então, a partir disso, para a gente se inserir nesse movimento, a gente tem que necessariamente, que é uma das primeiras questões, pensar também, refletir um pouco sobre a ciência, né, como que ela é produzida. Esse seria um dos primeiros momentos, né, que a análise do discurso faz isso desde o início, né, pensar também sobre como a ciência é produzida, e a gente problematizar esses posicionamentos assentados em modelos tradicionais e homogêneos, em que basicamente a gente tem relações políticas de subordinação e dominação. Então, a gente tentar pensar um pouco diferente disso. É a proposta inicial. Aí, agora... Ok, aí eu falei que eu vou agora destacar, a partir de agora, alguns dois pontos principais, né, do título. Um deles é trans com asterisco, né? Por que essa escolha? É realmente para trazer uma discussão em relação ao binarismo, né? Que a gente tem que considerar outras opções além do masculino e do feminino. Então, essa é basicamente a ideia de trazer o trans para a gente tentar chamar atenção para outras identidades possíveis. Então, eu coloquei, né, com asterisco, evidenciamos uma expansão do sentido dos termos transgênero e trans, que passa a se referir não somente a mulheres e homens trans ou transexuais, mas também a várias outras identidades que em alguns casos são consideradas não binárias. Isso vai depender, é claro que essa discussão dessas identidades, a gente pode encontrar várias, né, e com algumas diferenças entre elas, né. O caso de travesti é uma delas, né, que em alguns casos algumas pessoas se identificam como em um terceiro gênero, né, não se filiam talvez não se filiam nem o masculino nem o feminino, mas uma outra via. Em alguns casos, não. Então, isso também aqui depende muito de como a gente está olhando, né? Mas a ideia do asterisco e desse termo, em geral, é abarcar uma maior quantidade possível de identidades de gênero, né? Então, não só quem talvez passa pelo processo de transição para se definir enquanto homem, enquanto mulher, né? De uma forma talvez mais mais binária, digamos, né? Mas também para outras possibilidades de identidade que talvez não se identifiquem com essas duas possibilidades. Aí eu queria destacar o trabalho da Jaqueline Gomes de Jesus, que foi muito importante também para o meu trabalho, né? Que ela é uma pesquisadora que já tem uma trajetória grande, né? Uma pesquisadora trans, e ela faz essa cartilha que, talvez para quem estiver ouvindo e talvez tiver dúvidas em relação a isso, já não né, já tem uns anos, né, de 2012, mas é uma cartilha que, assim, é um livro, as orientações servem geralmente para quem está mais, né, talvez tentando entender, né, as questões mais básicas. Então, eu recomendo muito essa cartilha que deve assim, ajudar bastante, né, deixar as coisas, os conceitos principais mais explícitos, né, principalmente em relação às identidades, que ela vai tratar muito disso. Então, acho que o inicial seria, em relação a trans, seria isso, né? Que a gente tem que considerar, além de duas possibilidades, outras. Depois, em relação ao discurso, aí assim, a gente tem outra... se a palavra trans traz complexidades, né, grandes, discurso é outra também que traz várias outras, né? E a gente poderia fazer cursos assim, longos sobre isso, né? Mas o que me interessa, principalmente, é que a gente tem que, talvez para outras pessoas que talvez não sejam da área de letras, ou estejam em outras áreas, que o principal aqui é que a gente pensar, a gente pensar um pouco de como que a gente pensa a linguagem seria, né? A língua e a linguagem. Então, sair um pouco da ideia daquela ideia talvez de transmissão, né, que talvez, eu tenho um pensamento e a linguagem, eu uso a linguagem para transmitir um pensamento, para comunicar isso, ou a linguagem como um instrumento, que a gente tenta fugir, né, fugir dessas concepções e propor outras, né, é o que basicamente a análise do discurso faz e as teorias enunciativas e discursivas fazem. A gente tem que considerar a opacidade da língua. Então, como a língua, ela está muito... A língua, aqui eu posso falar língua e linguagem, nos dois sentidos, não importa, como que a situação, né, é importante para isso.
Então, em nenhum momento a gente vai analisar, digamos, a gente vai analisar enunciados, né, ou palavras dentro de um sistema, mas sempre em relação ao social, né, ao lugar social da onde essas manifestações surgem. Então, isso eu acho que o mais importante seria essa questão. Então, o ponto assim, em relação ao discurso, acho que esse é o principal, né? A gente tem que pensar sempre na opacidade. E aí, assim, então dessa questão do discurso, dele ter, digamos, a gente pensar que ele tem determinadas regras, que ele é manifestado em um determinado lugar social, que ele é assumido por, digamos, uma pessoa, né, um sujeito que a gente vai chamar. Ele é uma forma de agir também. Então, se a gente vai, talvez, considerar outras possibilidades de entender a linguagem, talvez a gente falaria que não, né, que enunciar, né, produzir linguagem seria talvez uma outra coisa, né, seria só transmitir um pensamento. Mas para essa perspectiva, né, as perspectivas discursivas em geral, elas vão colocar também essa questão da ação, né, como que você age e como que você constrói também, vai construindo através das suas enunciações uma identidade, você vai trazer também uma memória, né, enquanto você fala, você está sempre trazendo, recuperando outros discursos, então essas são questões muito importantes para essas teorias, né, e é isso que a gente tem que ter muito, acho que deixar em mente quando a gente vai tratar também do discurso literário, né, ou de vários tipos isso seria, a gente considera como se fosse o mais básico dentro desse tipo de análise, né, quando a gente vai falar do discurso literário, o mesmo vai acontecer, a gente vai trazer todas essas questões também para o discurso literário. E aí eu trouxe nesse slide que na verdade, tem todo um percurso, né? Dentro desses estudos sobre a enunciação e que tentam ser menos, talvez, menos fechados em algumas disciplinas. Eu acredito que o Manguenot, ele se afilia a esse tipo de percurso, né, que vem sendo feito em áreas diferentes, né, inicialmente, talvez, mais na filosofia, e depois esse trabalho mais da filosofia, ele é agregado também às discussões às pesquisas mais linguísticas, digamos, né, discursivas, e aí eu queria destacar inicialmente nessa fala de um dos componentes, né, do círculo de Bakhtin, que ele faz, o Voloshinov faz uma reflexão muito interessante em relação a esses tipos, a gente chama a atenção basicamente como a gente divide muito, né? E é muito comum isso, acho que tanto na academia quanto no senso comum, né, imagino, da gente tentar dividir as enunciações. É claro que isso tem uma razão, né, da gente dividir o que é produzido no dia a dia do que é produzido, digamos, em outras instâncias, né, do que é produzido na literatura, né, então seria um tipo tão afastado que a gente acaba criando uma dicotomia entre o que é do dia a dia, talvez, né, o que é produzido em interações mais cotidianas e o que é produzido em outras instâncias, como a literária. E aí, essas contribuições, tanto do Círculo, quanto, por exemplo, de Foucault e do próprio Manguenot, trazem um outro entendimento sobre o que é, né, o que pode ser essa análise discursiva. Então, aqui a gente tem que, como o Voloshinov coloca, a gente tem que analisar essas questões discursivas, né, que ele chama a opacidade da língua. Então, como que a língua ela faz parte, né, a língua e a linguagem fazem parte de um dispositivo e também estão relacionados a questões sociohistóricas, isso serve para qualquer tipo de produção, né, discursiva. E também para questões, para as enunciações que chamaríamos de artísticas, né? Então, aqui esse é o caso. É a situação social que delineia o discurso verbal, independentemente de estar inserido na vida cotidiana ou na arte. Em se tratando de arte, não podemos estudá-la como se, por sua natureza, fosse tão alheia ao sociológico,
como é a estrutura física ou química de um corpo. Então, ele traz essa questão da gente tentar aproximar, né, perceber também que não tem as diferenças, é claro, mas não é a gente não precisa criar essa dicotomia entre o que é do dia a dia e o que é feito artisticamente, digamos. Então, ele vai criticar, são basicamente esses 3 pontos, né, de inferência, que são pontos que o Voloshinov traz nesse trabalho dele, né, a palavra na vida e a palavra na poesia. E aí a gente poderia resumir de uma forma talvez bem inicial, né, que a obra de arte, enquanto ele vai criticar, então, né, essa ideia de obra de arte enquanto um objeto autônomo, que se distancia de todas as outras produções discursivas, e aí tem a proeminência da pesquisa do criador, né, então, como a gente acaba valorizando muito, talvez uma instância criadora, né, criando toda um folclore, né, um mito em torno de um criador, né, do discurso literário, como sendo uma consciência iluminada que por isso consegue produzir, né, e apagando um pouco a história mesmo artisticamente, existe o trabalho, né, o trabalho desse criador. E, por último, o bem-estar do contemplador. Então, a gente tem que analisar, a gente tem que pensar tanto que a arte não se trata de um objeto autônomo, então ela vai ter uma relação com condições sócio-históricas e culturais de produção. O criador também está inserido nessas condições, né? Ele não tá desvinculado disso e vai criar a partir de uma inspiração que vem de não sei aonde. E a mesma coisa acontece com quem entra em contato com isso, né? Então, a gente poderia chamar de leitor ou co-enunciador, né? Que entra em contato com esses objetos. Eles também estão inseridos, né, nesse processo, e nem sempre, né, essas produções, essa obra de arte vai estar preocupada com o bem-estar de quem está entrando em contato com ela, né? Então, são as críticas principais do Voloshinov, e eu acho interessante porque essas críticas elas acabam reverberando em outros trabalhos, né, inclusive nos trabalhos do Menguenot, eu acredito. E aí eu trago também, como eu falei na sequência, eu não sei como que eu estou de tempo, porque geralmente às vezes, antes para iniciar, eu tenho dificuldade. Fico muito nervoso, mas depois falando, eu vou falando demais, eu acho. Tem muito tempo, Rafael, fica à vontade. Tá, tudo bem. Então, como eu comentei primeiro do Voloshinov e depois do Foucault, eu trouxe também aqui um trecho do Foucault para a gente pensar sobre isso, né? Então, como que a gente não... tem as diferenças, mas também tem questões que aproximam, né? E aqui ele vai colocar o seguinte, daquela aula inaugural dele, né, a ordem do discurso. Então, tem uma parte aqui que me chama muita atenção, porque também é uma questão que é importante para o Menguenot, né? Ele continua, na minha visão, né, ele traz várias questões da obra do Foucault, e uma delas eu acho que está nesse trecho. Pode-se supor que há muito regularmente nas sociedades uma espécie de desnivelamento entre os discursos que se dizem no correr dos dias e das trocas, e que passam com o ato mesmo que os pronunciou. E outros discursos, né, os discursos que estão na origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, os transformam ou falam deles. Então, ele considera, assim como o Voloshinov, essa multiplicidade, né, que seria todo esse universo discursivo. Mas é claro que existem diferenças, né? Então, aqui ele coloca como que existem certos discursos que vão se distanciando e se colocam através de em várias dimensões discursivas, eles vão se apresentar como origem para outros, né? Então, eles vão ser muito usados. Eles se colocam como únicos e vão ser muito usados por outros, retomados e transformados por outros tipos de discursos em suas produções, né? Então, essa, digamos, que aparece muito, que não é muito desenvolvido, né, nessa aula inaugural do Foucault. Eu acredito que o Menguenot pega muito disso para desenvolver o que aparece no livro dele principal, né, sobre o discurso literário, que é chamado discurso literário, que é essa ideia de discursos constituintes.
Então, aqui como ele coloca o discurso literário como um desses discursos, né, constituinte, então que ele vai se colocar como uma fonte legitimadora para outros discursos, né, e vai se autolegitimar também, e outros discursos, né, como o científico, que o Foucault também cita brevemente. A gente pode falar também do filosófico, né, que é o que o próprio Foucault se insere, e também o teológico, né, que aí são outras, cada um desses tipos, a gente vai ter, claro, pesquisas específicas. Eles se aproximam por essa característica, né, de servirem de fonte para outros discursos, mas também se distanciam muito em algumas questões, né. Então, é claro que a gente tem que acabar assim, especificando trazendo as características específicas de cada uma, né. Porque acho que agora trocou, né? Isso, parece que demora um pouquinho. Então, a partir disso, a gente pode pensar que o discurso literário, que é o livro que eu acabei de citar, que eu acho que tem esse percurso, né, de outros autores que vão fazer essas reflexões, né, sobre essa questão discursiva e também sem deixar de pensar o discurso literário, digamos. E aí o Mengano faz essa proposição, né, que são textos desenvolvidos principalmente na década de 90, início da década principalmente que chegam no Brasil, né, na década de 2000. Então ele propõe essa ideia, né, como que a gente tem que pensar, como que a gente pode pensar o espaço literário. E ele propõe 3 planos. É claro que a gente vai sempre se especificando em um deles, né? Mas a minha ideia seria, talvez, apresentar isso como possibilidades, né? Para outros pesquisadores que talvez pensem e peguem alguma ideia e talvez desenvolvam a partir disso. Então, ele coloca esses 3 planos que geralmente eles são complementares e talvez se sobrepõem em alguns aspectos. Primeiro, a gente tem rede de aparelhos, que são como que a enunciação literária envolve todo um esquema, né, de mediadores, de editores, de pessoas que vão interpretar esses discursos. Em alguns casos são especialistas, né, então pode ser uma interpretação, né, mais especializada, digamos, né, feita pelos críticos, ou mesmo que agora a gente encontra também nas redes sociais, né, vários comentadores do discurso literário. E a gente tem também os cânones, que são basicamente aqueles livros que retomam, né, e fazem talvez um compilado de discursos literários. E nisso você vai acabar trazendo alguns pontos de vista e você vai esquecer de outros, né? Então, também como que nessa criação do cânone ela está inserida pode estar inserida nessa análise do discurso literário. Em segundo plano, a gente tem que sempre pensar, um outro plano, né, que seria o segundo, pensar enquanto arquivo, né, enquanto a enunciação literária, ela também funciona como arquivo, né, então ela tem uma memória interna desse próprio tipo de enunciação, que vai recuperar outros discursos, vai se posicionar, talvez, favorável a alguns desses discursos, ou contrário. E aí é uma questão realmente de análise, né? Como que isso se dá, como que isso acontece naquele discurso específico. E, por último, a partir do que eu comentei, né, do arquivo, a gente também vai sempre se posicionar, né, que eu acabei de falar. Então, o espaço literário sempre vai ser um espaço realmente de confronto, né? Como o discurso literário em si, ele precisa sempre se autolegitimar, né? Então, isso vai acontecer também com o próprio produtor do discurso literário. Ele vai estar sempre criando novas formas de se posicionar nesse campo, e muitas vezes vai estar, talvez, recuperando, né, alguns discursos específicos para se aliar a eles, ou talvez para realmente propor uma outra forma, uma forma completamente diferente de se posicionar dentro desse campo literário, desse espaço literário. Que é uma discussão que o Mengano faz, que a gente não necessariamente... o ideal não seria, talvez, falar de campo pelas fronteiras serem muito instáveis, né? Então, a gente pode falar, talvez, do espaço, né? Ou usar as aspas, talvez, né? Seria uma possibilidade. Então, ele traz, eu trago aqui na sequência
como que a gente pode pensar a partir desses planos, né? Então, a gente tem são muitas questões, né, que a gente pode pensar, e também a gente tem que pensar em relação a qual tipo, né, qual concepção. Se a gente pensou lá uma concepção, talvez, a gente vai sempre pensar uma concepção de linguagem, né, nos trabalhos dentro da linguística, ou mesmo em outras áreas, a gente tem que pensar também em qual concepção talvez, de literatura ou de arte que a gente está, com qual a gente está trabalhando, né. É claro que eu acho que existem possibilidades diferentes, é claro. Uma delas é a gente, talvez, adotar um tipo de definição, né, do que a gente entende enquanto literário, né. A gente pode fazer isso de diversas formas diferentes, ou a gente pode assumir, talvez, que é uma ideia que a gente, não sei, pode desenvolver. Eu às vezes penso sobre isso, da gente pensar que, enquanto um discurso se apresenta, né, ele circula enquanto literário, talvez a gente possa inicialmente considerá-lo literário e, a partir da análise, talvez chegar a outras conclusões. Também seria uma possibilidade, imagino. Então, para talvez tentar fechar essa parte, uma compreensão discursiva do literário vai permitir o questionamento da própria concepção tradicional dessa arte, em geral alicerçada em ritos excludentes de linguagem definidos por grupos pequenos. Claro, por exemplo, se a gente vai falar desses discursos literários produzidos por pessoas trans, tem aí muito de uma forma de como assumir esses discursos, né? Se talvez os grandes comentadores, digamos, né, os mais reconhecidos comentadores e críticos de literatura, se eles têm essa preocupação de trazer essas produções ou não, né? Então, é uma questão que a gente pode pensar também, né? Como que isso está relacionado ao que a gente considera enquanto artístico literário. Eu acho que essa perspectiva do Menguenot, ou discursiva como um todo, ela possibilita isso, né? A gente pensar sobre esses ritos excludentes. Que um caminho, como eu comentei, né, a gente pode tanto definir, digamos, inicialmente o que a gente considera como literário, ou fazer isso ao longo do trajeto, que talvez seria o ideal até, né, para, digamos, para uma análise discursiva do literário. Aí são pontos que a gente pode comentar, talvez, na sequência. Agora, deixa eu passar aqui. Ok. Eu não sei se eu já falei demais, mas vou continuar até alguém me interromper. Então, na sequência, eu vou trazer, basicamente, alguns exemplos do meu corpus, né, da dissertação, da minha pesquisa de dissertação, e lá eu trabalhei com 9 discursos literários produzidos por sujeitos trans dessa coletânea específica aí, Nós Trans, Escrevivências de Resistência. Esse é o título, ela foi feita e assinada pelo grupo Transcritas Coletivas. A capa é essa que aparece aí do lado, né, que eu basicamente trouxe para a gente pensar, para vocês conhecerem primeiro, né, e também como que isso pode ser inserido também em análises, que foi o caso, eu acredito que no meu percurso de análise, na primeira versão, a capa não entrava, né, enquanto não era uma questão, né, e depois a qualificação com os apontamentos da banca, a capa acabou entrando nesse percurso investigativo, né, então, também a análise discursiva vai possibilitar isso, né, a gente pode fazer essas relações com questões, com as linguagens não verbais, e eu acredito que seja um ponto muito positivo, né, a gente trabalhar nesse sentido, também tentar, claro que cada teoria, né, às vezes a gente vê que existem limitações, né, para a teoria, mas a gente pode tentar fazer esses movimentos, né, de analisar outras linguagens e agregar isso à nossa investigação. E aí, como eu falei antes, esses discursos, né, dessa coletânea, eu acabei organizando esses discursos dentro dessa categoria de cenografia.
do próprio Mengenot. E como que eu fiz isso? A minha ideia foi muito... bom, primeiro, cenografia. O Mengenot, dentro da perspectiva discursiva, talvez a gente ouça muito falar de gênero, né? Dos gêneros de discurso. Então, a gente vai ter, né, esses dispositivos que são muito localizados, né, socio-historicamente, e a gente talvez perca outras, né, outras cenas, que é basicamente a discussão que o Mengenot faz, né? Então ele traz que uma das cenas seria mais englobante, né? Então é aquela do tipo de discurso e basicamente como que ele circula socialmente, né? Então a gente pode falar de um discurso jornalístico, pode falar do discurso literário, que é aquele que circula no espaço literário e produzido no espaço literário, pode falar do discurso escolar, né? Então a gente pode trazer essas cenas, né? Que seria o tipo mais abrangente, que ele chama de cena englobante. A gente tem uma outra cena que seria genérica, né? Que é essa da questão realmente voltada para que ela é imposta pelo próprio gênero, né? Então a gente vai ter o gênero, a gente na literatura pode ter o romance, pode ter crônica, no jornal a gente pode ter a notícia, né, reportagem, horóscopo, vários gêneros, né? Então aí tem na cena genérica, que é imposta pelo próprio gênero, né? A gente tem todas expectativas em relação àquele gênero, comportamentos esperados, né, pelos sujeitos, toda essa questão, e aí ele acrescenta que é uma parte, digamos, mais digamos, que se destaca no trabalho dele, né, que é uma categoria que me parece bastante produtiva para o discurso literário, né, para inúmeros tipos de análise, que é a cenografia, que é basicamente como que um gênero, né, acho que a forma talvez mais simples seria a gente pensar como que um gênero ele se apresenta historicamente, né, num dado momento. Então a gente pode ter, por exemplo, a gente tem o gênero romance, que são narrativas longas, né, com determinados personagens, espaços. A gente pode ter nessa cenografia, como esse gênero ele vai ser produzido historicamente, socio-historicamente localizado em determinado momento, para aquele produtor pode ser mais produtivo, né, para legitimar o que ele está falando, né, para mostrar determinada identidade, né, para construir determinada identidade, construir o romance de uma outra forma, como, por exemplo, trazendo cartas, ou, digamos, ou trazendo, tem até alguns romances mais atuais que trazem às vezes PowerPoint. Então é uma escolha também cenográfica, né? Como que você pega aquele gênero estabelecido, né, que tem as regras, e você consegue adaptar ele para o que você está querendo, para o seu tipo de identidade que você quer construir, né, e para aquelas condições específicas. Então, é um tipo de conceito, de categoria que me parece muito produtiva em várias instâncias. E aqui, então, uma questão relacionada à produção dessa coletânea, que eu cheguei até a coletânea justamente por essa questão, né, que nessa coletânea, a produção dela, ela envolveu somente sujeitos trans, né, então desde na parte criativa mesmo, né, desde da produção da capa, da produção de todos os relatos, né, da apresentação, da parte de revisão, essa parte mais criativa foi toda realizada por sujeitos trans. Então, eu achei que essa interferência, né, talvez de outras identidades, seria o ideal, né, para a minha investigação. Ok, então aí a partir daqui eu vou começar a trazer os grupos que eu construí, né? Eu não sei se eu já vou falando, né? A gente pode depois talvez conversar, se alguém quiser já ir perguntando, a gente pode falando. Então, nesse primeiro grupo, eu coloquei, então eu olhei, eu cheguei até esse livro, né? E a partir dele
construir, né, essas cenografias, né, que foi uma forma de organizar mesmo a minha investigação. Então, esse primeiro grupo eu coloquei como a cenografia de manifesto em prosa, porque é uma questão para toda essa coletânea, como que tanto prosa e poesia convivem, né? Então, eu resolvi marcar desde o início. Então, nessa cenografia específica, a gente tem esse manifesto, então, é uma cenografia de manifesto que é realizada em prosa. Então, no primeiro, eu trouxe trechos, né, em cada grupo eu trouxe 2 trechos. No primeiro, que esse é produzido pelo Jeff Cardoso, é Meu Corpo e o Não Lugar que Ocupo. Então, ele traz logo no segundo parágrafo. E quando a forma que você se compreende, se identifica, não é reconhecida pela sociedade, pelo Estado. E quando a sua identidade é uma grande negação à estrutura cis, heteronormativa e binária de gênero. E no 2, eu vou ler rapidamente os 2 e aí comentar um pouco sobre como essa cenografia se constitui, que é da própria pesquisadora, né, a Jaqueline Gomes de Jesus. O relato dela, né, o discurso dela é intitulado Um pouco sobre a interseccionalidade e invisibilidade trans. Aí ela coloca lá no 6º parágrafo, que é uma parte mais final. Diante disso, é possível afirmar que a transfobia no Brasil é um novo paradigma para a luta pelos direitos humanos. Por isso, nossos direitos civis só poderão ser assegurados se, antes de tudo, formos reconhecidos ou reconhecidas como humanos, seres possíveis e existentes. Então, nesse primeiro grupo, né, nessa primeira cenografia, eu consegui identificar, primeiro, que essa questão do manifesto, né, então, é um discurso muito pontuado em apresentar, né, esse panorama dos sujeitos trans no Brasil, digamos, né, em condições sociohistóricas brasileiras, no geral, né, e tem duas partes, geralmente, essa cenografia. Então, tem primeiro uma parte de apresentação desse panorama, né, que eles vão recuperar. Às vezes, eles, nesses discursos, eles podem recuperar, digamos, um contexto mais imediato, né, então, talvez de vivência daquele sujeito que fala, daquele enunciador, então, talvez seria uma coisa mais, uma apresentação mais localizada, né, de onde eu vivo, da minha cidade, ou pode ser uma recuperação mais, digamos, num tempo maior, né. E é uma questão importante isso, que talvez para quem tem a curiosidade, que a gente indo atrás, né, dessas questões e tentar levantar talvez as condições sociohistóricas de produção dos discursos sobre os sujeitos trans, como que a gente vai perceber que a gente tem aí pelo menos 3 séculos de muita violência, né, discriminação contra esses sujeitos, então, aí eles vão... Tem essa diferença. Então, em alguns casos, eles são mais específicos, os enunciadores são mais específicos, né, em relação às situações, ou pode tratar dessas condições maiores, assim, digamos, mais amplas temporalmente, né, que seriam talvez esses 3 séculos, né, de muita exclusão e violência contra esses sujeitos. Inclusive, né, durante esses anos aí que eu comecei pesquisando com a professora Micheline, né, do grupo GEDIM, né, que pesquisa sobre a mídia. Eu comecei pesquisando mais notícias, né, sobre sujeitos trans, até chegar a essa outra pesquisa. E nesses anos aí, que já, eu acho que, não sei se eu comecei em 2016, né, 2017, como que a gente foi vendo que todos esses anos o Brasil sempre se destaca, né, em relação à violência contra pessoas trans, e esse ano parece que a situação ainda, né, com esse ano de pandemia, parece que a situação ainda está pior, né, então num período mais curto, né, que a gente ainda está começando outubro, foi um número ainda maior, né, e mundialmente o Brasil, desde que pelo menos a gente tem essas informações, né, o Brasil se destaca
em relação à violência contra sujeitos trans. Então, por isso que é uma questão ainda mais, que me chama mais atenção, né, e me é cara, né, que acho que a gente tem que sempre discutir isso, e a gente pode fazer isso de formas diferentes, é claro. Então, essa é a primeira cenografia. A segunda, que é que os enunciadores optam então, pela poesia, né, então, aqui eles fazem, eles criam uma cenografia bastante intimista, né, então, sempre, geralmente voltada, o enunciador ele vai se voltar para si mesmo, e ao longo da cenografia ele aponta geralmente para essa coletividade, que aí já é uma das, talvez já passa um pouco da minha forma de organizar, né, de como eu organizei essa investigação, mas para chegar nas partes mais digamos, de conclusão, né. Então, o primeiro seria do Bento Chastinet, chamado Nome, o discurso. Aí eu trago duas estrofes que estão aí na sequência. Me nomeio filho da tempestade, acalentado pelas águas, garimpado de um livro envolto de incertezas. Personagem dúbio, oriundo das profundezas da traição não vista que a literatura me apresentou. Porque nesse discurso específico ele acaba inserindo o nome próprio dele, né, que é uma questão importante, né, para os sujeitos trans, né, principalmente em relação a respeito, como o nome é respeitado ou muitas vezes não respeitado, que ainda é uma questão muito nova, né, no Brasil. A gente ainda tem já tem a lei aprovada, mas na prática muitos desses sujeitos têm muita dificuldade para ter o nome respeitado, mesmo que no nível mais governamental, digamos, né, tem vários obstáculos, né. Então ele vai trazer essa questão do nome dele, o nome próprio, e vai trazer outras referências da literatura. Então ele vai, digamos, acessar essa memória interna da própria literatura, trazendo em um momento o Machado de Assis e o Bentinho, né, e a Capitu. Então ele faz esse jogo na cenografia dele em poesia. E aqui, nessas outras estrofes da Ana Túlia Araújo, o discurso intitulado Transversador, e aí nessas duas estrofes ela traz o seguinte, eu destaquei basicamente essa porque as cenografias são próximas, mas tem um movimento nelas, né, um fluxo. Então, inicialmente, tem nessa cenografia específica intimista, né, feita em poesia. O sujeito enunciador ele vai voltar para si próprio, né, vai geralmente pensar sobre as suas, refletir, né, e abordar, né, tematizar geralmente o seu sofrimento, né, o seu isolamento em relação a outros sujeitos, mas tem sempre esse momento de fuga para uma coletividade, que eu chamei no trabalho, e para uma relação com outros sujeitos, né? Então não fica basicamente como se a gente for pensar talvez pensar de uma forma intimista, digamos, que a gente tem talvez no senso comum, ou daqueles poemas mais românticos, digamos. O fechamento ali da enunciação fica o enunciador voltando a si próprio a todo momento. Mas aqui a gente tem uma quebra disso, né? A gente tem essa questão da cenografia intimista, mas num segundo momento eles vão sempre apontar para uma coletividade. Então aqui no discurso da Ana Túlia Araújo, ela vai colocar gritos meus que outras pessoas também gritam. Gritemos e assim, quem sabe, nos libertaremos. Então ela a cenografia se inicia bastante intimista e com digamos, toques daquela estética mais romântica, mas tem essa transgressão, né, ao longo da cenografia. E a última seria a cenografia que eu chamei, que ela vai mesclar, uma cenografia de diário, né, que geralmente eles vão apresentar o cotidiano, né, então é o cotidiano mais imediato ali de vivência, né, então esses enunciadores vão apresentar esse cotidiano e vão fazer isso usando tanto a prosa quanto a poesia. Eu destaquei esses dois, aí o primeiro é o da Ana Gisele, né, O Corpo como Armadura de Resistência, porque nesse ela fica bastante clara, bastante explícito, né,
Por que chamar de diário? Era mais ou menos 8 horas da manhã, de um dia qualquer, quando fui no mercado do bairro com minha renda no rosto, óculos escuros e peruca Chanel vermelha, comprar ração para os meus gatos. Notar a expressão indignada das pessoas ao me ver causa em mim um prazer indescritível. É tanto que fico rindo sozinha. Então, essa cenografia, os enunciadores vão usar essa ideia do diário, né? Então, pontuar vivências específicas e vão, em alguns momentos, partir para uma enunciação, digamos, poética, né? E aqui no segundo é exatamente isso que acontece, né? Eu destaco ainda mais esse discurso aqui, o 22 de agosto, do Kaique Teodoro, porque tem uma inversão também, né? No geral, os outros começam com uma parte mais em prosa e vão indo para a poesia. E aqui acontece o contrário, né? O enunciador inverte, então a gente começa, esse seria a primeira estrofe, né, do discurso dele, e ele vai indo para a prosa. E por quê? Né? Tem um motivo muito específico para isso. Porque nessa primeira estrofe, ele vai apresentar, então, essa vivência dele. Um corpo em disforia, dor, um corpo trans, um soco, dor, raiva, sangue, dor, gozo, bocejo, ódio, ócio, dor, odiar-se, reparar-se, remendar-se, transmutar-se, transformar-se. E a partir daí, então, dessa parte em poesia, ele vai para o movimento em prosa para refletir, né? O enunciador vai refletir sobre essa dor que ele sente. Então, dali da poesia para uma questão, digamos, mais sobre a reflexão dessa experiência, né, dele. Então, isso me chamou bastante a atenção. E uma questão importante aqui, que eu gosto de destacar sempre, é que a disforia ela pode fazer parte da experiência de alguns sujeitos trans, mas ela não digamos, obrigatória, né? Então, nem sempre... Ok, 5 minutos. Já vou concluir, a gente termina, então, com perguntas, né? E quem quiser interferir. Então, o que eu estava falando da disforia. Aqui não necessariamente a gente tem, então, sempre sujeitos trans vão passar pela disforia. Que geralmente a gente vê muitas dessas representações, né, mas não é o caso sempre. Então, aqui é um desses sujeitos que passa por essa disforia, né, esse desconforto com o próprio corpo muito, digamos, muito intenso, né, mas isso também, em alguns casos, pode não acontecer, né, só para a gente demarcando essa questão. Então, na sequência, eu queria convidar, realmente, né, o meu objetivo foi muito de convidar, né, eu trago aqui algumas outras possibilidades de análise, né, que a gente tem essa primeira antologia trans, né, que traz 30 poetas trans, travestis e não binários. A gente tem um livro que é muito dentro da produção dos sujeitos trans, um muito conhecido é o Viagem Solitária, do João Nery, que faleceu recentemente, há poucos meses, se não me engano, o tempo está passando tão estranho, mas não faz tanto tempo que ele faleceu. Um outro livro que eu destaco é o da Mara Moira, E Se Eu Fosse Puta, ou Pura, né, na edição mais atual, o T está marcado com R, e esse último, o Vidas Trans, também, A Coragem de Existir, que reúne 4 sujeitos trans que vão comentar sobre as experiências, né. Então, é claro que existem vários outros, né, várias outras possibilidades, mas é realmente uma tentativa de convidar outras pessoas para tentar, para a gente analisar essas literaturas de outros grupos, né, e não só aqui a gente tem, claro, a gente pode discutir a possibilidade dos sujeitos trans, mas também de outros grupos. Então, fica muito o convite para isso. E aí, antes, eu queria ter comentado sobre isso, queria ter mandado o link no chat, mas acabou não dando, que como que a gente tem que pensar, essa notícia recente, né, de 2017, não é uma questão assim tão passada, digamos,
mas como que esse estudo, né, que foi publicado aí foi publicado mais ou menos nessa época, traz aí, mostra a diversidade de práticas sexuais entre indígenas no Brasil pré-colonial. E não só sexuais, né, que a gente vai, se a gente, quem for ler, é da revista Cult, né, tá no site deles. Então, se a gente for ler essa reportagem, não é muito longa, né, basicamente, tem alguns outros parágrafos além desses que eu destaquei, como que toda a colonização está também muito integrada a essa mudança, né, de comportamentos e atitudes e identidades de gênero também, né? Então, porque a gente vê, às vezes, mesmo alguns pesquisadores ou, digamos, pessoas que se afiliam mais, tem uma proximidade a questões mais do espectro da esquerda, né? Mas, às vezes, talvez acham que essas discussões são pouco, talvez, relevantes, né? E isso está me chamando muito a atenção ultimamente. Não é uma questão ainda que eu me aprofundei muito, né? Sobre a linguagem neutra, né? Mas que está aparecendo, a gente vê isso em vários lugares, né? Mesmo na mídia, nas redes sociais que a gente acompanha, às vezes aparece isso, né? Acho que para muita gente, talvez até nas mídias maiores isso está aparecendo, mas no geral aparece com um tom muito de brincadeira, né? Como se fosse menos importante, mas a gente tem que pensar também que, eu acredito que a gente tem que pensar que isso está vinculado a outras práticas, né? Então não tem como a gente achar que só isso, por enquanto, só isso é importante. Ninguém está preparado ainda para discutir determinadas questões ou tentar limitar esse tipo de discussão, né? Então eu queria trazer esse exemplo como que, até aqui no caso dos indígenas, dos povos originários, como que a colonização e vários outros aspectos influenciam, né, nessa análise. Então, a gente pode considerar também o gênero em relação à raça, a gente pode considerar o gênero em relação à classe, né, que são questões muito produtivas. Então, a gente tem que sempre discutir o gênero também em relação a outros pontos, né, trazendo sempre uma perspectiva interseccional, eu acredito. E eu acho que esse tipo de estudo, né, apresentado aí, né, nessa reportagem, ajuda a fazer a gente pensar um pouco sobre isso, né, que as coisas não estão assim tão afastadas, né? Por que a gente não pode também falar sobre essas questões de gênero, né, e vinculá-las a outras, né? Não é menos importante por causa disso. E aí, basicamente, só para resumir em relação a esse estudo, que essa é uma pesquisa, né, que foi publicada em inglês por uma editora alemã, né, e ela vai trazer essa diversidade das práticas sexuais que datam de muito antes dos processos da colonização. Então, como que o processo de colonização acabou nos povos, levou ao fim de várias práticas e identidades que circulavam naquelas comunidades. Então, tem aqui, ó, eles pontuam homossexualidade, poligamia e até mesmo identidades semelhantes a trans e também aos não binários. As famílias tradicionais brasileiras que os portugueses encontraram quando desembarcaram aqui não eram homofóbicas, diz esse antropólogo responsável pela pesquisa. E eles vão partir os pesquisadores partiram de relatos e crônicas de viagem, né, desses exploradores, colonizadores europeus. Então, eles vão pontuar, né, também como que essa prática colonizadora, né, violentou, né, esses corpos indígenas, né, e essas identidades indígenas, para chegar, talvez, no nível hoje, né, que é o que a reportagem também traz, de como que isso circula com dificuldade, né, essa identidade, talvez, essas possibilidades de identidade trans, ou mesmo de práticas sexuais, né, dentro das comunidades indígenas, isso por todo esse histórico, né, muito dificultado. Então, é mais um exemplo a gente pensar também que a gente pode ir para outros, que são discussões importantes e estão conectadas com várias outras questões, né? E eu acho que o ideal, né, o ideal é sempre a gente não perder de vista disso, né? Essas conexões outras, né? Não ficar muito preso, talvez nem mesmo dentro de uma disciplina, digamos, né, mas também
tentar criar outras pontes para outras pesquisas e outros aspectos, né? Que é o caso de relacionar gênero e classe, gênero e raça e outros fatores, e outros aspectos, né? Então, é basicamente isso. Acho que eu já passei do tempo e fico aberto para conversar com quem tiver perguntas ou questões ou comentários. Obrigado. Obrigado, Rafael, pela sua apresentação. Foi muito enriquecedora. A Rose já está presente, né? Se ela quiser dizer alguma coisa já. E depois da fala da Rose, eu já queria emendar com um comentário, uma pergunta, tá? Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer te ouvir de novo, Rafael. Boa tarde. Agradeço a todos que estão aqui. Tá picotando, tá? O meu som está picotando? Um pouquinho. Um pouquinho? Ah, tranquilo. Bom, se picotar demais, eu digito aí. Eu quero agradecer ao Rafael, né? O trabalho dele foi um grande prazer ler o trabalho dele. Na qualificação em defesa, eu comentava da importância do trabalho dele. Eu acho que quanto a literatura, ela nos tira, né, de um determinado lugar, ela não é só prazer, né, ela é incômodo, e eu acho que a ciência também precisa começar a sair também do lugar, né? Então, eu fiquei muito emocionada com o trabalho dele. Eu acho que quanto mais pessoas envolvidas em movimentos, né, LGBT queer, movimento negro, feministas, enfim, diferentes manifestações tiverem interesse, né, de pesquisar temáticas que envolvam essa questão, eu acho que é importante, porque dá visibilidade, né, eu e a Ana, depois se quiser fazer uma pergunta ou comentário, nós temos a Ana começou essa pesquisa sobre o discurso do silêncio, e a gente percebe esse silenciamento, né, essa tentativa de silenciamento do lugar do outro, do silenciamento histórico também, então, que agora é o que você traz, né, nessa a conclusão. Então, eu tenho uma questão para fazer, que é agradecer muito a Micheline, que ela está presente aí, né? Acho que deve ter outros colegas, peço desculpas, acho que o Weber explicou que eu tive um probleminha, mas nada muito grave, mas já está tudo em ordem, e eu estou muito orgulhosa desse grupo, porque hoje agiram como grupo e tudo funcionou. A minha questão a você, Rafael, é assim, né, nós temos a mesma unidade, né, que a Paratopia, e eu até já tenho chamado de outra coisa, né, para lugares do dizer, e eu sei que agora no doutorado você muda de um pouco, muda mais ou menos, né, de objeto, mas quando você me apresenta essa última questão, né, e eu vejo a maturidade, né, quando o seu olhar amadureceu para o seu objeto, né, e eu queria saber, quando você leu essa questão, e o fato de você ter trazido, né, ter finalizado com esse texto, significa que de alguma forma ele mexeu com você, né? Então eu queria saber se você tem pensado, né, em escrever, fazendo essas relações, né, das condições sócio-históricas e as questões de gênero, porque eu imagino, você sabe da importância do respeito que eu tenho para o seu trabalho, e eu imagino que fazer esse movimento também, né, de mostrar essas relações também é importante, porque as pessoas têm existe na sociedade um discurso que também reforçador do preconceito estrutural, né, da homofobia estruturalizada também na sociedade brasileira, que é dizer, né, no meu tempo não era assim, as coisas não eram assim, o sujeito ele tem escolha, e gerar um preconceito ainda maior e tentar historicamente passar isso. Então, eu queria saber se você tem pensado, né, que deve ter sei lá, te encantado essa questão aí desse texto, porque eu fiquei aqui aguçada, olha que interessante, né? Uma questão que associa outros
um outro tipo de discurso, né, a questão. Fica à vontade aí, quem mais quiser perguntar, pode perguntar. Professora Rose, eu tenho que agradecer muito, né, o convite, agradecer também pelas contribuições, né, durante o percurso, né, do trabalho, e, assim, é claro que a gente, a vontade sempre né? Tá dando para ouvir? Ou não? Não sei se tem algum áudio que está voltando. Tá dando para ouvir direito? Sim? Então, essas questões, assim, eu tenho vontade, primeiro, começando digamos, pela notícia, né? Eu vi nas redes sociais, né, uma pessoa recuperando essa discussão, e me chamou muita atenção, muito relacionada a essa questão de como a gente, às vezes, enquanto algumas pessoas talvez digamos, da esquerda, né, colocam uma hierarquia, né, hierarquizam questões mais importantes do que outras, né, digamos. Então a gente tem que discutir antes somente a questão digamos, do pagamento, né, dos trabalhadores, digamos. Só isso, então esse é o primeiro ponto que a gente tem que atacar, somente esse ponto. E aí eu acho que esse estudo, né, faz a gente refletir que as coisas não estão assim tão separadas, né? A gente tem vários pontos de contato entre essa questão talvez da exploração do trabalhador e questões também de imposição de determinados papéis de gênero. Então, acho que a gente pode pensar essas questões ao mesmo tempo. É claro que a gente acaba sempre, talvez, focalizando, mas é bom a gente pensar, talvez, eu tento fazer isso, né, na produção dos trabalhos, pensar em relação a como que eu posso trazer essas outras ligações, né? É claro que no momento eu queria, eu acho que o grupo, né, não sei se o grupo eu recomendei um artigo, né, porque revisando, né, eu fui revisando a dissertação, a versão entregue, ampliando em alguns pontos, então acabei publicando um artigo a partir de lá. Em breve eu vou publicar outro, né, que é uma dessas cenografias, né, que estão na dissertação, mas num texto retrabalhado, né, disso, ampliado em alguns pontos aí, que se a gente deixar, a gente sempre fica alterando, né, o texto, e sempre a gente acha pontos, né, que a gente pode melhorar, né, então essa foi o objetivo. Mas não consegui ainda avançar em outras, né, digamos, em outras produções. É claro que o doutorado a gente tem um tempo um pouquinho maior, né, e eu estou tentando fechar mais esse percurso do que eu fiz no mestrado, esse percurso investigativo, né, das cenografias, e aí eu estou fechando ainda esse percurso, mas, assim, minha vontade é sempre continuar nessa relação entre gênero, né, gênero e práticas sexuais em relação à linguagem, né, que eu acho são questões importantes e que a gente pode sempre relacionar com outros, pode e deve, né, relacionar com outros aspectos. Aí eu não sei se foi exatamente isso que você esperava da resposta, nem da apresentação, né, que eu acabei, talvez, indo por outros caminhos. Rafael? Eu tenho que agradecer muito a contribuição da professora Michelina, a presença dela, porque ela também contribuiu muito, né, se eu não me engano, foi ela que comentou sobre algumas questões muito importantes que eu desenvolvi na análise, né, em relação à capa, né, e algumas outras questões. E também ela foi muito importante na minha trajetória enquanto pesquisador, né. Então, aqui, se eu estou aqui numa conversa com os pesquisadores, eu devo muito à professora Micheline também, e é uma honra que ela tenha participado. Eu que agradeço, Rafael. Foi ótimo. Obrigado. Nós tivemos 2 comentários aqui, Rafael, no chat. Antes de passar para eles, eu vou tomar a liberdade e fazer uma provocação mesmo, para saber como que você direciona esse seu olhar. Eu defendi minha dissertação em 2018,
no programa de pós-graduação aqui da UFG, em comunicação, né? A minha base é na área da comunicação, sou jornalista, né? Minha formação de origem. Agora que estou fazendo curso de letras. E eu investiguei esse processo comunicacional, ou a circulação dos sentidos da produção discursiva de uma militância LGBT, até então, aqui em Goiânia, mas para a compreensão desse processo de como que eles percebem essa produção discursiva, né, que vem desses grupos militantes. E para fazer a investigação, eu tomei como base entrevistas com esses sujeitos LGBTs aqui na cidade. Então, eu parti deles para fazer toda a investigação e o percurso de pesquisa. E o que me chama a atenção da diferença, talvez, desse olhar para o objeto, e é o que eu quero te provocar, é que nas entrevistas, nesse contato, a gente percebe que o discurso e a própria linguagem é espaço de afirmação do próprio sujeito, da afirmação de si, né, em vários momentos em que essa afirmação ela não pode acontecer, principalmente em espaços midiáticos. E nas entrevistas, o que eu percebia foi uma enunciação de um discurso solitário dessas pessoas, principalmente das pessoas transgêneros. Elas nunca pensam, ou pelo menos essas pessoas que eu entrevistei, elas nunca pensaram a questão da questão do gênero ou da sexualidade, que seja, num espaço de coletividade. É sempre um espaço de si. E você trouxe para nós hoje uma concepção que já começa a traçar esses espaços de coletividade, de pensar num nós, num grupo, né, que se fortaleça aí para uma afirmação. Eu queria que você discutisse, talvez, essas variações que a gente pode encontrar dessas afirmações de identidade nesses dois espaços. Por que numa conversa ou num espaço midiático, talvez, essa afirmação por meio do discurso, ela se dá só de forma individual, mas na literatura a gente consegue sentir essa liberdade, talvez, de pensar uma coletividade? É possível isso? É uma questão bastante interessante, eu acho. Nossa, que realmente não é uma coisa que é uma questão que acho que dá um outro trabalho, seria, eu imagino. Eu posso imaginar, talvez, esteja relacionada ao tipo de anunciação mesmo, ao tipo de anunciação literária. Talvez seria uma hipótese, né? Como a gente o Mengenot geralmente trabalha com essas questões, né, de como o próprio discurso literário ele tem essa questão de afirmação do próprio lugar do discurso e de quem está, né, do enunciador que está ali. Então o enunciador também vai se colocar e construir para ele digamos, uma posição legítima, né, digamos. Então eu imagino que tenha muita relação ao tipo de enunciação, né? E aí também tem, talvez, a gente pode levantar outras questões, né, também de vivência, né? Eu não cheguei... eu vi até que comentaram sobre a questão do próprio coletivo, né? Pelo que eu pesquisei e acompanhei durante o tempo, acho que mesmo antes da minha defesa, o coletivo parece que não existia mais, né? Pelo menos naquele tempo que eu pesquisei. Então acabou que as pessoas se reuniram, né? As pessoas se reuniram para produzir essa coletânea, e parece que em um momento posterior essa união, essa coletividade meio que não teve um percurso, pelo menos não daquele jeito que estava ali, né? Então, por isso eu tive a dificuldade de talvez tentar retornar, né, e talvez apresentar esse trabalho para eles. Mas eu acredito que tem muito a ver com o tipo de anunciação, uma das hipóteses, né, como que... E principalmente o tipo específico que foi esse, né, porque às vezes você pode escrever o livro inteiro sozinho, né, e aí vai ser outra história, mas essa experiência específica dessa editora, e exatamente foi por isso que eu acabei escolhendo, né, selecionando como um corpus, por essa falta de interferência, né? Então isso acho que talvez faça seja uma grande diferença, né? De ser um ambiente de produção, né, um espaço de produção, mesmo que talvez não tenha acontecido
de forma presencial, né, que eu acho que provavelmente muitos contatos aconteceram, né, talvez virtualmente, não fisicamente, e como que eles construíram esse espaço de coletividade. Então, talvez tenha um pouco a ver, imagino, com o tipo de anunciação e também com essa configuração específica de produção, né, de reunião dessas pessoas trans e também desse cuidado de todo o processo de produção da coletânea envolver também pessoas trans. Então, acho que tem muito a ver com isso, provavelmente. E é claro que, por exemplo, você comentou, você comentou também da mídia, né? Como que na mídia realmente vai ser seriam conclusões completamente diferentes, né? Eu cheguei a fazer a minha pesquisa mais inicial, né, orientado pela professora Micheline, analisando analisando a mídia, né? Então, discurso jornalístico. E claro que a gente tem várias outras questões, né? E principalmente a questão do acesso, né? Que eu acho que como ali são sujeitos, todos envolvidos na parte criativa, são sujeitos trans. A gente tem os denunciadores principais, né? Também sujeitos trans. E se a gente for pensar no discurso jornalístico, a gente não tem nada disso garantido, né? O acesso, muito pelo contrário, né? Basicamente muito negado a esses sujeitos, né? Como era muito recorrente nessa pesquisa de iniciação que eu fiz no discurso jornalístico, eu percebi que muitas vezes eram muitas notícias sobre violência, que acredito que tenha se mantido no geral, né, de violência contra as pessoas trans, porque acho que tem muito a ver com o nosso país, né, a violência que é generalizada contra os sujeitos trans, mas mesmo assim, mesmo se a gente pensar nesse contexto, os sujeitos, geralmente, que estavam envolvidos ali naquela notícia, eles não eram ouvidos muitas vezes. Eles não, mesmo então tem várias, eu achei, são várias notícias de crimes e muitas vezes esses sujeitos nem eram ouvidos, né? E aí eu acho que tem muito a ver com isso, né? Então são para a gente ver, né, que tem aí, são diferenças muito grandes, né? Mesmo se a gente falar talvez de identidade, que a gente pressuponha talvez que tenha uma certa unidade, né? Mas esse espaço de enunciação acaba trazendo outras, né? Outra forma de se colocar, né? E de outras questões que são possíveis também. Tem essa questão, né? Do que é possível falar dentro dali, do que vai ser considerado depois por quem está controlando, né? Então, são várias questões, mas é uma pergunta que daria, acho que né, um outro trabalho bastante interessante. A Rose emenda aí no chat perguntando se você já sentiu preconceito em relação à pesquisa e se homens e mulheres trans do coletivo tiveram acesso ao seu trabalho, e é a mesma pergunta que o Lucas Abad também faz. Então, preconceito, acho que a gente acaba... acho que primeiro a gente tem essa questão da disciplina, né? Então, no geral, né? Acho que é muito comum em vários espaços a gente esperar que uma pesquisa, talvez, da linguagem se centre, talvez, em talvez discursos mais do cotidiano, né? Que é basicamente o que eu comentei um pouco durante a apresentação, né? Como que a gente acaba dividindo muito isso. Então, acho que tem essa questão, né? Às vezes, dessa aceitação de considerar o que seria o discurso literário, né? Então, talvez a linguagem eu deveria pesquisar questões mais do cotidiano, digamos, fugir do que do que toca a arte. Então, acho que tem um ponto aí que não sei como isso aparece em outros lugares, mas acho que tem em alguns, acho que é muito comum isso ainda, né, no geral. E a outra questão, acho que em definir, porque talvez, se você for falar sobre discurso literário e trazer uma obra que já é reconhecida por muita gente, pelos críticos, digamos, que já tem um certo prestígio dentro do espaço literário, com certeza vai ser outro tipo de aceitação, né?
E acho que é isso que é o legal, né, da análise de discurso, que ela vai possibilitar que a gente fuja um pouco dessas questões mais cristalizadas, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também, né, desse tipo de produção, né, que algumas pessoas podem considerar talvez muito minoritária ou muito menor, né? E até na dissertação eu uso esse conceito do Deleuze e Guattari, né, de literatura menor, e é um sentido positivo, né? Ela traz outras questões que as literaturas consideradas grandes, né, por muita gente, que são reconhecidas, já premiadas, não vão conseguir trazer. Então, elas se posicionam de uma forma, essa constituição, né, do grupo, né, de se posicionar depois de vendo, né, as suas identidades durante tanto tempo, né, nas condições sociohistóricas aí, sendo completamente sem espaços e violentadas, de conseguir enunciar, né, criar uma enunciação. Então, eu acho que é um ponto muito positivo de uma análise discursiva, né, do discurso literário. A gente tem essa possibilidade de analisar, né, e também trazer isso para os espaços acadêmicos, outros tipos de discursos. Mas é claro que sempre vai ter gente que não vai, né, concordar, né. E aí, sobre o retorno, se as pessoas tiveram acesso. Então, na verdade, como o coletivo, na época que eu fui, antes de defender, eu tentei procurar, né, para ver se esse coletivo existia, e parece que ele parou de existir. Então, ficou meio que disperso, né, as pessoas ficaram dispersas em relação a isso. Então, vou tentar fazer, é uma questão de tentar chegar, né, mas como ficou disperso, eu não sei se será possível, mas espero que de alguma forma tenha chegado a alguns. Acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é de quebrar as barreiras da própria universidade e fazer com que o nosso trabalho retorne, né, às comunidades, né? Isso. E por isso que eu gostei muito do formato, né, de conversa com os pesquisadores. Eu acho que é um formato que só tem a acrescentar a todo mundo, né, inclusive a academia, né, da gente tentar fazer diálogos talvez mais interdisciplinares. Sim, é verdade. Estamos abertos, mais algum questionamento, alguma provocação ou comentário? Não, todos mudinhos. Rose? Lucas. Como que você chegou nessa pesquisa? Então, eu comecei... Bom, se eu parar para pensar inicialmente, eu acho que pertencer à comunidade LGBT já me coloca como interesse, né? Acho que é uma questão que me toca pessoalmente, né? Então, tem primeiro essa questão, eu acho, né? E aí eu primeiro, né, comecei a pesquisar as notícias, né, o discurso jornalístico, e estava achando muito... Porque eu acho que tem que ter um pouco de... Você tem que ter um pouco de também... Depende da pessoa, né? Nem todo mundo vai servir para tudo. E eu acho que eram notícias muito, muito pesadas, né? E ficar muito trabalhando nisso não é uma coisa que me estava me fazendo bem. Então eu pensei assim, por que eu não faço, né? Penso outro caminho, né? Que seria já pensar a própria produção desses sujeitos. E aí foi assim que eu cheguei a essa pesquisa do mestrado, né? Então, minha primeira tentativa foi analisar discurso jornalístico sobre sujeitos trans, e aí depois eu cheguei a essa pesquisa mais do discurso literário. E eu acho que tem mais a ver comigo, né? Eu me senti muito mais feliz nela, principalmente, eu acho muito importante, né, essa pesquisa sobre o discurso jornalístico, a importância, não saberia nem colocar assim em palavras, né, a importância dela, mas eu acho que tem que ter, depende do pesquisador também, né, então eu acabei que eu com certeza voltaria, né, a pesquisar também isso, né, tenho interesse, mas no momento, ainda mais agora, nesse momento tá tão difícil, né, eu estou preferindo pesquisar discurso literário. Acho que é mais... para mim está sendo mais saudável no momento.
Bom, Janaína, te parabenizo, Rafael, que ela gostou muito do trabalho. Mais alguma Obrigado, pontuação, Janaína. pessoas? Não? Então, eu acho que a gente chega ao final desse encontro, agradecendo ao Rafael por participar, por poder compartilhar esse momento conosco, né, nessa tarde, em que a gente pode construir esses espaços para poder falar esse tipo de discurso em que outros lugares nós seríamos talvez censurados, né? E antes mesmo de passar o encerramento para o Rafael, só lembrando a todos e a todas que na próxima semana a gente tem outro encontro marcado com a professora Isabela Tamazo. Ela é professora das Ciências Sociais aqui da Universidade Federal de Goiás, e ela vai trabalhar com o título, né, com um texto chamado Lugares, Patrimônios e Emoções. Será no dia 6 de outubro, também às 16 horas. Então, todos estejam convidados, estar conosco aqui mais uma vez, tá? Teve outras coisinhas aqui. Eu queria só falar, gente, obrigada, Rafael, por ter elogiado esse nosso projeto aqui do grupo. Eu acho que é muito bom mesmo para a gente. Deixa eu sair daqui, né? Só a gente começar a falar, passa um carro, não sei se vocês estão ouvindo, tem um carro da Pamonha, passa. Então, Pamonha de São Paulo? Eu acho que é muito importante mesmo nós ouvirmos outras áreas, né? Talvez somente vocês perceberam que acabou que, para dar uma flexibilidade para os pesquisadores, acabou que os encontros nós tivemos muito, graças a Deus, né? Muitas pessoas maravilhosas, como o Rafael, que se propuseram a falar. E aí acabou que alguns encontros ficaram muito próximos, como o da Márcia e do Márcio, do Rafael e da professora Isabela. Nós ainda estamos repensando esse modelo, mas agradeço muito se vocês puderem prestigiá-la, né? O trabalho dela é lindo, lindo. Ela morou na cidade de Goiás para se envolver com o ambiente. Eu acho que vai ser lindo ouvi-la. É isso, Rafael. Muito obrigado por estar presente conosco aqui nessa tarde, tá? Eu que agradeço. Eu agradeço de novo ao grupo e eu falo, foi realmente, não é nenhum tipo de... realmente muito sincera a minha opinião sobre o formato, né? Achei muito que tem muito a contribuir para todo mundo, né? Acho que vamos sempre estar presente e prestigiando os outros pesquisadores. E agradeço a Rose novamente e a professora Micheline. Então é isso, gente. Muito obrigado. Antes de encerrar, a professora Micheline comentou, cada inscrição de cada evento ela é individual, é gerado um certificado individual. Estou deixando aqui o link do novo formulário para a palestra da semana que vem, tá? Então é isso. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana e bom descanso a todos e a todas. Muito Boa obrigado. tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, gente.